Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui Thiago Prado, corretor de imóveis. Estou aqui com mais um vídeo trazendo informação e conteúdo para ti que sonha e deseja ter o primeiro imóvel. No assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FGTS, como utilizá-lo, quem pode utilizar ele e de que forma eu posso utilizar. Então, antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para te seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares aí para a gente estar levando informação para mais pessoas e trazendo mais perguntas e dúvidas para a gente gerar novos conteúdos aqui no canal, tá? Então vamos lá. Primeiro, um dos requisitos iniciais do comprador. O que ele precisa ter? Ele precisa ter no mínimo 3 anos sobre o regime do FGTS, ou seja, 3 anos de carteira assinada, não necessariamente na mesma empresa, certo? É a soma de todas as empresas que tu já trabalhou, tu deve ter alcançado 3 anos de carteira assinada, mesmo que seja um em uma empresa e mais 2 em outra, enfim, 3 anos sobre o regime de FGTS, certo? Não possuir nenhum tipo de financiamento financeiro habitacional, SFH, em qualquer parte do país. Tu não pode ter um outro financiamento ativo que tu não vai conseguir, certo? Não ser proprietário, possuidor, promitente, comprador, usufrutuário ou cessionário de um imóvel residencial urbano, né? E também que esse imóvel esteja em construção ou concluído, localizado no município onde tu reside ou exerce a tua atividade de trabalho principal, incluindo nisso os municípios limítrofes ao seu e os da mesma região metropolitana, certo? Então, por exemplo, eu moro em Campo Bom, não poderia ser em Novo Hamburgo, não poderia ser em Sapiranga, cidades ao redor e da região metropolitana. Isso para o comprador, certo? Tiago, mas então quer dizer que se eu tiver um imóvel, eu nunca mais vou poder usar o FGTS? Não, tu pode, desde que seja em função ao teu trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e eu trabalho em uma empresa que possui filiais em todo o país. E eu recebi uma proposta, uma promoção, para ir mudar para Goiás. Beleza, eu fui para Goiás, o meu imóvel aqui já está quitado, não tenho dívida nenhuma, aqui no Rio Grande do Sul, deixei ele aqui e fui para lá. Gostei de Goiás, é a cidade que eu gosto de morar, é lá no estado de Goiás, e aí eu decidi que quero morar lá também, quero ter uma casa, não quero pagar aluguel. Posso utilizar o FGTS? Pode. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa pegar e preencher um formulário, né, e comprovado pela empresa que tu realmente mora lá e tu está exercendo o teu trabalho lá, e aí tu vai apresentar ao banco. Então tu vai conseguir fazer e utilizar novamente o FGTS, desde que seja em função do teu trabalho, certo? Então, para o imóvel, o que precisa para o imóvel? Bom, para o imóvel hoje a avaliação não pode ultrapassar mais de R$ 1,5 milhão, né? Até R$ 1,5 milhão tu pode utilizar o FGTS em todo o território nacional. Antigamente existia uma linha, em alguns estados tu podia utilizar até 750 mil e outros 650 mil. Então era Rio, Minas Gerais, 750 e o restante era 650 mil. Mas enfim, agora todos até R$ 1,5 milhão. Isso é ótimo, porque é um valor bem alto considerado. Se tu for de propriedade tua já o terreno, o objeto de construção, o imóvel, né, que tu vai construir em cima ali, a casa, ela deve ser para ti, né, pro titular, para quem realmente está comprando. Ele precisa ser urbano e precisa ser residencial, não comercial, residencial. O titular que está comprando, urbano e residencial, certo? Precisa, no dia da avaliação, ele precisa estar em condições de habitabilidade, né? Que não tenha, a ausência de vícios aí na construção, que eu quero dizer assim, um imóvel cheio de rachadura, né, impróprio para uso, mas sabe que daí não vai ser aprovado pelo financiamento, o banco também não vai liberar. Então, o imóvel precisa estar 100% ok para ti poder residir lá. Precisa estar com a documentação em dia, registrado no registro de imóveis, né, da cidade. Então, sem nenhum gravame, sem nenhum problema que o antigo proprietário tenha, né, porque senão o financiamento não vai sair. Então, precisa estar tudo ok. A documentação, tudo ok, funciona normal. E outra coisa importante que eu vou salientar já,
esse imóvel, se tu comprou o imóvel já pronto, ele não pode ter sido utilizado o FGTS nele menos de 3 anos. Como assim? Bom, o imóvel, esse imóvel, o antigo comprador comprou ele em 2010, por exemplo. Tu só pode utilizar o FGTS nele de novo, se ele comprou em janeiro de 2010, tu só pode utilizar ele em fevereiro de 2013, certo? 3 anos depois da utilização da primeira vez, né, do primeiro proprietário que utilizou o FGTS. Então, só depois de 3 anos. Isso é importante, às vezes acontece, o cliente quer comprar a casa já usada e quer usar o FGTS. Cansei de ver anúncio já de casas seminovas que diz que dá para usar e, na verdade, precisa ter 3 anos depois da primeira utilização, tá? Então, o vídeo de hoje a gente encerra por aqui, senão vai ficar muito longo, e eu vou criar um playlist com novos vídeos falando ainda sobre FGTS, tá? Porque senão vai ficar, é muito conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!